41 anos. Meu nome é Eric Marcel Queiroz Araújo, tenho 44 anos. Meu nome é Luísa Miriam, tenho 43 anos e sou comerciante. Gilberto Queiroz, 51 anos, comerciante. Foi algo natural, porque eu queria ter um filho, né? Só que depois o desespero bateu, né? Eu vi que ter uma criança tão jovem não foi tão simples assim. Até mesmo porque nosso primeiro filho, ele veio com problemas de saúde, né? Então ficou um pouco mais complicado para lidar com a situação. Embora conseguimos, né, lidar com tudo isso. Quando eu descobri que estava grávida, fiquei logo em desespero. Meu maior medo era falar com a minha mãe, né? Porque, na verdade, eu ainda não tinha 18 anos, ainda estava completando os 18 anos. Antes da gravidez, eu estudava, né? Tanto que eu fiquei grávida no primeiro ano do ensino médio, né? Eu tinha o sonho de ser veterinária, estava cursando o ensino médio com técnico em patologia clínica, né? E aí, de repente, né, eu engravidei e tudo mudou, né? Porque a gestação não foi simples, eu descobri já estava abortando, então eu tive que abrir mão dos meus estudos para poder, né, segurar a gestação. Né? Quando eu engravidei, meu sonho com certeza era fazer faculdade. Eu estava no final do ensino médio e pretendia cursar a faculdade, mas aí veio a gravidez e aí os sonhos foi por água abaixo, porque aí a prioridade agora era a criança. Na medida em que não tem apoio, interfere pra caramba. E isso a gente discutia muito lá nos anos 90, porque realmente, assim, numericamente, como eu falei, tínhamos muitas jovens, né, com bebês, né? E aí algumas escolas tinham um programa, sabe, assim, de deixar a criança vir, de ter uma pequena creche, né? Eu lembro até hoje de um colégio, chamava Colégio Carmela Dutra, lá em Madureira, né, que era um colégio de normalistas, né, que isso, preparava professoras para o ensino fundamental, né? Então, no colégio que majoritariamente só são mulheres, né? Assim, são jovens mulheres. E aí tinha os bebês, né? E aí tinha todo o movimento de fazer com que abrisse uma espécie de como cuidar daquelas crianças, filhas daquelas jovens, para elas não abandonarem a escola, né? Então, é um problema quando a jovem realmente não tem suporte, não tem creche, a família não apoia, que aquela família também não tem estrutura, né? Assim, não tem já uma estrutura, a mãe também já está trabalhando fora, não tem com quem deixa a criança, não tem algum tipo de arranjo para fazer. Aí, essa jovem, muitas vezes, precisa abandonar a escola, porque quem vai cuidar daquela criança? Não tem creche, não tem apoio, não tem isso, tem aquilo, né? Então, abandona, às vezes, definitivamente, né? Às vezes, só temporariamente, porque retoma lá na frente de alguma outra forma, quando essa criança ela vai crescendo, né? E tem algum outro tipo de arranjo. Olha, foi desesperador, pô, no primeiro momento, assim, a gente não sabe o que fazer, como todo rapaz, a gente pensa como é que vai ser, e a família, né? Como é que vai dar a notícia para a família? Não estava planejado, né? Eu não esquentei a cabeça não esquentei muito não, eu fiquei feliz e chamei logo pra gente contar logo pra minha sogra logo que ela tava grávida. Olha, naquele momento eu não tinha um plano específico, né? Devido à maneira, basicamente, como eu vivia, eu fui criado, né, numa comunidade, então eu sempre pensei em trabalhar manualmente, nunca projetei muito o plano para o futuro. Mas, em princípio, tinha um espelho do meu pai, né? Eu queria ser empresário, assim, bem-sucedido igual meu pai foi. Meus planos era sempre trabalhar, sempre ter uma moradia para não ir morar de aluguel. Olha, quando eu me dei conta da realidade financeira, né, social, após também financeira e social, mas
após a criança, meu filho primeiro nascer com um problema de saúde. Então eu vi naquele momento que aí foi como cair um mundo na sua cabeça, que realmente a falta do planejamento, aquilo ali trouxe um desespero em princípio. De trazer uma criança ao mundo sem preparo algum, né? Contando com a sorte, contando com Deus e tal. Então ali eu me senti, não teria outra palavra assim, bem inútil naquele momento ali. Eu precisava de mais. Isso é uma parte da história, né, de construção da gravidez na adolescência, enquanto realmente o que a gente chama na academia como um problema social, né? Então, assim, a gente vai estar falando realmente dos anos 90, né, que é um momento, num período histórico importante no Brasil, em que a gente tem uma grande contingente populacional de adolescentes e jovens. Então, isso, quando a gente olha a pirâmide etária, né, então a gente tem muitos adolescentes e jovens proporcionalmente na população. Então, esse é um primeiro ponto. E aí, a partir dos sistemas, né, de informação que trabalham, eu acho que isso é uma informação importante, que trabalham com números absolutos e não taxas, né? E aí eu estou falando de alguns eventos, alguns fenômenos, começou a se ter um alarde muito grande dizendo da quantidade de gestações de crianças nascidas de moças, né, mais jovens, das tais adolescentes, né? E aí, enfim, olha-se para esse fenômeno no Brasil e a gente sempre é despontado ou indicado como sendo um país com uma das mais altas taxas de gravidez na adolescência no mundo, equiparado a países de renda, né, pensando em termos de renda, muito inferiores, né? Então, vira um grande problema tentar entender o que significava aquela dimensão de moças jovens, adolescentes tendo filhos tão cedo e tão precoce, né? E aí esses termos eram usados muito indistintamente, né? Gravidez da adolescência, gravidez precoce, gravidez indesejada, mas sem a gente saber, na verdade, porque até então nunca tinha tido trabalho sobre isso, sobre o que significa esse universo, o que significa uma reprodução nessa faixa etária, como é que isso está acontecendo, quais são as causas em relação a isso e quais são os desdobramentos disso para a vida das pessoas envolvidas, né? Então, anos 90 que isso começa a ter essa efervescência. Eu estava nesse momento, uma jovem estudante, né? Entrando no mestrado e tentando entender também nisso, né? Afinal, o que significa esse fenômeno que está sendo propalado nas manchetes de jornal, né? É isso. Fala aí. Bom, eu trabalhava na loja próxima da loja do pai dele e ali a gente se conheceu, né? Eu gostei logo de cara dele, sim, né? Mas ele demorou um pouco para entender. Eu tive que tomar um passo inicial, né? Porque até então ele até implicava tal, falava alguma gracinha, mas não tomava atitude, né? E aí teve um dia que eu também criei coragem e falei que eu queria falar com ele, né? E aí, mesmo assim, ele ainda se deu de desentendido, né? Implicava um pouco com ela na rua, mas ela não respondia nada também. Aí ia trocar dinheiro lá na loja, eu até brincava com meu pai, falava, aí pai, minha namorada aí. Ela não dizia uma palavra, como é que eu ia saber que estava interessada, não demonstrava nada. E nesse dia que ela falou e queria falar comigo, eu falei, pronto, agora lascou, vai falar que um namorado dela de 2 metros vai vir falar comigo. E eu tava mexendo com ela na rua. Aí quando foi à noite, ela me chamou para comer um churrasquinho, eu falei, vamos. Aí tá aí, deu nisso, conhecemos assim. Mas eu também, no dia que eu vi entrando, ela trabalhava na loja, minha prima trabalhava lá também. E no dia que eu vi ela entrando, eu falei, caramba, morena bonita, a bochecha dela cheinha assim, né? Falei, nossa. Aí fiquei interessado, mas também eu sou muito tímido, aí eu não investia, né? Eu não tinha essa expertise toda. Nos conhecemos, eu tinha 16 anos e ele morava nos fundos da minha casa. Não, você que morava no fundo da minha casa. Eu me casei 2 anos depois de já estar namorando, né? Eu engravidei
Mas como a gente já se dava super bem, então assim, não houve uma dificuldade de relacionamento pela idade, entendeu? Porque mesmo eu tendo 18 anos, eu já era bem madura para minha idade, porque a gente começou a trabalhar muito cedo, desde os 13 anos de idade. E então assim, o dia a dia faz com que a gente amadurecesse, né? Porque a gente tinha que, e tanto eu quanto minha irmã, que era quase da mesma idade, tivemos que trabalhar muito cedo. Então a maturidade vem junto, né? Ah, com certeza eu seria pai mais uma certa idade e procuraria mais uma estabilidade. Eu teria continuado com a minha esposa e teria filho um pouco mais tarde, quando tivesse num lugar melhor, com as condições de saúde melhor. Foi muito rápido isso que aconteceu. Então, se eu pudesse, eu só mudaria isso. Não mudaria. Eu não queria que meus filhos fossem de outro jeito, ainda que tivesse vindo com. Não estou falando que poderia ter evitado um problema de saúde, mas poderia ter lidado melhor com a situação, menos problema na cabeça dela, porque hoje eu olho para trás e aquela preocupação que eu tinha de que, poxa, interrompeu os planos de uma menina. Eu acredito que eu não teria. E ela também não teria tido diversos problemas ali, né? Porque sabe como é mãe, né? O pai, a mãe sofre, a mãe sofre muito mais que o pai. Acho que eu deixaria para engravidar um pouco mais para frente, só isso. Mas o restante correria normalmente. Não mudaria nada. Então, foi lá no Juíza de Paz que fala, né? A gente foi, a mesma juíza que casou a gente, casou praticamente a família inteira, né? Tava lá minha mãe, meu pai, uma colega da família, a mãe dela. Minha mãe chorava sem parar. Mas ele tava no velório. Ah, tem. Quando uma vez a gente tava namorando, aí terminou o namoro. Aí eu tava fazendo obra na minha casa, eu sempre trabalho na frente da casa. Ela inventava de estender roupa numa laje pra ficar me olhando, pra ficar me olhando eu trabalhar.